Boa noite, estamos chegando para mais uma live, é a segunda live deste mês. A cada mês nós fazemos duas lives e a live de hoje, o Ronaldo já entrou, estou chamando ele, convidando ele. A live de hoje é sobre a importância da formação gráfica para a nossa vida. Vamos ter hoje o Ronaldo como convidado. Ótimo, está entrando. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, e boa noite com susto, porque a luz apagou aqui agora, voltou, Sim. apagou de novo, espero que fique acesa. Ai, meu Deus. Apagou de novo, ó. Tá Apagou vendo? de novo, tô Apagou de vendo, novo. Não tô sei o que vendo. aconteceu. Aí, ó, tá indo e voltando. Vamos ver se. Uhum. Se a Vamos, gente vamos viajar consegue. nas ondas da luz. Ixi, É. Daniel, Edna, olha, bastante gente conhecido aí. que Conta pra bom. gente quem está entrando, se você, o Daniel, a Edna, já sabem do aconselhamento biográfico, mas quem estiver entrando que estará a primeira vez ouvindo, deixa um comentário aqui para a gente saber quem que está nos assistindo pela primeira vez. É sempre bom saber, né, sobre quem é que está nos assistindo a primeira vez e de onde também, de onde você é. Deixa eu Muito ver. bem, eu Minha irmã que entrou aqui agora, deve estar e, achando estranho, só tá vendo meu óculos, o brilho dos meus tá óculos, né? Que a luz vendo, filho, exatamente. Mas vamos lá, vamos Vamos caminhando lá, com vamos ver isso. se. Daqui a pouco você pode pôr uma vela, uma Olha, você lanterna. sabe que é até uma boa, viu? Acho que eu vou pegar uma vela aqui, porque do jeito que a coisa está, eu não sei se vai É, voltar. Deixa eu ver aqui, peraí. Infelizmente, vou ter que sair. Só um minutinho. vou falando para o pessoal. Bom, eu sou a Márcia Lucena, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica, faço parte da formação biográfica, da coordenação da formação biográfica, e estamos fazendo essa série de lives para falar e divulgar cada vez mais essa abordagem, para que mais pessoas conheçam essa importância. Então, eu fiz a minha formação em 2008, eu sou do grupo 11, a escola já está no grupo 21, para vocês terem uma ideia, já são 21 grupos que estão acontecendo, formados tem 17 grupos, o grupo 18 vai se formar agora em janeiro, e então está sempre acontecendo três formações ao mesmo tempo. Então eu me formei em 2011, início de 2012, e desde então eu venho atuando, né, como aconselhadora biográfica na minha prática, na minha formação, que é de psicóloga. Eu tenho 32 anos de formada na área da psicologia, e desde que eu conheci a formação biográfica, foi um divisor de águas para mim, na minha prática profissional. Porque isso trouxe um olhar muito mais amplo, né, para atuar, para a minha atuação como profissional. Quem está entrando, conta para mim qual é a sua profissão e como, se você conhece o aconselhamento biográfico. A Cláudia. Oi, Cláudia, minha primeira vez por aqui, falando de São Paulo. Que legal. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite, a Silvia. Sim, Silvia, essa live vai ficar gravada, ela vai ficar disponível. Logo depois que foi encerrada essa live, ela vai ficar gravada no Instagram da Eleb e também ela vai para o canal do YouTube da Eleb. Enquanto o Ronaldo não chega, eu vou contar também uma outra coisa para vocês. Nós temos vários grupos de estudos
acontecendo em vários dias, né, da semana, com livros, né, que tenham esse conteúdo da antroposofia. E nós começamos no grupo de sábado a gravar e vai ficar disponível também no canal do YouTube da Eleb. Então, nós começamos a ler O Amor e Seu Significado no Mundo. Dois encontros já foram feitos desse livro, e ela vai estar sendo, não sei se já está no canal do YouTube, se não está, logo depois depois vai estar colocando lá. Então, quem quiser ouvir essa leitura do livro do Rudolf Steiner vai lá, se inscreve no canal do YouTube, e quem quiser participar também pode entrar em contato com a Eleb, que também vai ficar gravado. E aí, Ronaldo? Eu encontrei uma vela, vou ver se encontro uma outra, para ver se traz um pouco de luz aqui. Uhum. Gente, muito bem. Mas você, não sei se a lanterna, se você ligar a lanterna do seu celular também. Mas ela tá para trás, né? Mas pode ser que facilite. Dá uma verificada. Deixa eu ver. Oba, tem a Fábia Gaúcha do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Fábia. Também é a primeira vez, Fábia, que você está chegando? Conta pra gente como que é enquanto a gente está aguardando, lidando com esse imprevisto. Fazer coisas ao vivo deve ser assim. Quem é jornalista deve saber muito, muito bem, né? É a primeira vez, que legal, muito bem. Então, depois vai interagindo, Fábia, como você conheceu, ou o que te chamou a atenção, se você já conhece o aconselhamento biográfico ou não. Vai interagindo aí com a gente. Muito bem, então, eu já me apresentei, falei um pouco, Ronaldo, isso aí, da lanterna. É da lanterna da minha esposa, que está me dando. Tá, Mais uma ótimo. tela. Eu também não sei até que ponto o celular dela tem bateria. Tá certo. Bom, E o seu também, né? Porque sem energia não, aí. o meu tem bateria, eu não sei o outro lá. Então tá Bom, bom. tem vela aqui. Se acontecer lá, gente, desculpa, coisas. Faz parte do show, digamos, como diz. Faz parte do Muito, show. muito bem. Eu falei um pouco já, me apresentei da escola, falei que eu sou do grupo 11, que nós estamos na escola no grupo 21, que o grupo 18 termina agora em janeiro, e aí vão ficar sempre 3 grupos falando. Sim, sim. E, bom, o tema de hoje é a importância, né, da formação em aconselhamento biográfico para a sua vida. O Ronaldo, ele, para quem conhece a antroposofia e o aconselhamento biográfico, é figurinha, Ronaldo, se você me permite brincar, é arroz de festa. Pode brincar. Figurinha carimbada, como se diz. Figurinha carimbada. Mas, olha, como tem a Fábia e tem outras pessoas que estão, a Cláudia aqui está dizendo que é a primeira vez, então tem outras pessoas, tem pessoas que chegaram que não te conhecem. Então, vou passar a palavra para você se apresentar. Obrigado. Bom, antes de me apresentar, quero te agradecer aí, né, por estar comigo estarmos juntos, né, Sim. parceria aqui, né? Você já é a nossa hóspede oficial aqui de todos os nossos encontros, né? Sim. E hoje estamos dividindo essa conversa. E, então, como você me pediu, eu sou médico, sou formado há 41 anos, e já na faculdade de medicina, que eu fiz curso de fora, né, em Minas, e eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Goodman e a medicina antroposófica, né? Então, foi no primeiro ano da faculdade de medicina. Então, sou médico com esse impulso, né, com essa orientação da medicina antroposófica. E já lá em 1977, né, eu conheci a filosofia em 1976, a Goodman começou a falar do biográfico, né? E mais tarde, então, quando a Goodman trouxe
sistematizou mesmo, né, um curso de formação biográfica no Brasil, que foi em 1993, né, em dezembro de 93, por isso que Uhum. você colocou, né, ano que vem nós vamos completar 30 anos. Eu também fiz parte desse primeiro grupo e logo me vinculei a essa formação. E desde 2007, por uma necessidade assim, de fundamentar mais, regulamentar mais esse curso, então nós criamos a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, Uhum. nós chamamos de ELEC São Paulo, né? Que é a primeira escola constituída assim, formalmente, né? CNPJ, todas essas características. Então, desde 2007, além de docente, eu sou também o gestor da escola, junto com a Márcia também, né? Nós somos dois gestores. E temos um grupo hoje que somam 14 pessoas, né? Além de mim e da Márcia, tem um grupo de 14 Uhum. pessoas que estão se ocupando com a formação no Brasil. Você é uma delas, né? É uma das pessoas que faz parte desse grupo. Então, creio que, não sei se tem mais alguma questão que você Tá gostaria. ótimo, tá ótimo. Eu estou aqui tentando falar, ia escrever uma pergunta, mas eu já vou colocar. Então, quem está nos assistindo agora, que perguntas que você teria sobre a formação biográfica, sobre o aconselhamento biográfico, ou o que você gostaria de saber e conhecer? Vai colocando aqui nos comentários, que aí a gente vai inserindo essas perguntas, né? E aproveita para tá aqui e responder. Muito bem. Então, a gente... Você é da Oi? 15ª turma, né? Eu sou da primeira turma, Eu você sou da foi décima da 11ª. primeira, 11ª turma, né? E que ano? Em 2012. Esse ano fez 10 anos, no início de janeiro, que a gente terminou de Uhum. 2012. Então, esse ano fez 10 anos que... A fotografia são histórias, a gente brinca, né? Senta que lá vem história, né? Porque são Senta que 30 lá vem anos, história. né? Acho que você É isso comentou que no eu já... dia que eu estava aqui me organizando Isso, com vela e luz. isso. E você comentou comigo que já estamos na turma 20, né? E Falei que preparando estávamos para na começar a turma 20. Uhum. 21, Então, né? Vamos preparar a turma 21. 21. Isso. Exatamente. Muito bem. Olha só, a formação biográfica ela acontece no Brasil desde 1993. Ano que vem vai fazer 30 anos. Nós vamos também já antecipar aqui, nós vamos preparar uma comemoração para isso. Então, vocês fiquem atentos que vai vir, né, coisas aí boas para a gente trazer e vocês conhecerem. Mas, e o Ronaldo está, como ele falou, desde o primeiro ano, então ele tem, assim, toda essa história desse início, né, dessa formação. Conta um pouco para a gente, traz alguma curiosidade, como é que foi isso, Tem nessa, aspectos desse aí para a gente histórico. começar. Primeiro, o reconhecimento a Gudrun, né? Que foi essa pessoa Sim, que infelizmente nos deixou, né? Faleceu agora em sim. setembro, né? E, na realidade, ela trouxe medicina antroposófica para o Brasil. E ela tem essa, uma vez conversando com ela, né, ela colocou isso muito claramente. Ela via que a medicina antroposófica tinha bons resultados nos pacientes, mas alguns pacientes tinham alguns retornos de sintomas, né? E essas recaídas, ela percebia que era em função de questões de vida, desafios de vida. E aí ela também se instrumentalizou, procurou na Europa e trouxe para o Brasil, então, a formação biográfica. Na realidade, ela trouxe o trabalho biográfico. E uma curiosidade é que ela trabalhou com os grupos que ela chamava de grupo Primavera e Outono, que eram grupos de mulheres, onde ela foi desenvolvendo temas que, com certeza, são os temas que ela foi aperfeiçoando e apresentou e colocou na formação do Brasil. Na realidade, antes da formação do Brasil, ela já fazia cursos na Europa, né, que não eram na mesma estrutura que no Brasil. Então, ela dava módulos por vários países da Europa. Né? Nós podemos pensar em Portugal, na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. Então, tem muitas pessoas também que foram tocadas por esse impulso fora do Brasil. E uma outra pessoa que é muito importante nesse movimento mundial foi o Bernard Livingstone,
que faleceu e numa cerimônia para o Bernardo Niederhold, um colega, um psicólogo, perguntou para a Gudrun, já que ela fazia cursos fora, por que ela não fazia no Brasil? E na época era uma pergunta mesmo, uma pergunta importante, porque o Brasil estava passando por muitas dificuldades, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro curso era dolarizado, né? A gente pagava em moeda nacional, mas era tudo calculado em dólar, né? Uhum. Mas foi esse impulso, e desde o início, esse impulso ele foi no sentido de ser um curso de complementação profissional. Então, na realidade, eram profissionais de diversas áreas do desenvolvimento humano, focada para o desenvolvimento humano. E desde o início é assim, até hoje também é assim. Então, nós passamos por todas essas etapas, a Gudrun trouxe uma estrutura do curso, que naturalmente, por ser uma instância viva, esse curso ele também foi se transformando, não em termos do conteúdo essencial, mas nós fomos agregando, em função das necessidades do mundo, das pessoas também, fomos agregando matérias, conteúdos, reorganizando a estruturação do curso, né, a sequência dos módulos, para tornar o curso mais compreensível, Uhum. que ele pudesse aproveitar mais. Hoje, todo esse impulso de 30 anos, ele é carregado por 3 escolas constituídas, né? A Escola de São Paulo, que é a mais antiga, depois tem a Escola de Minas, que está em Juiz de Fora, tem a Escola de Florianópolis, que está, a Escola de Santa Catarina, né? Que está em Florianópolis. Cada uma dessas escolas, né? Como nós falamos, nós temos 20 turmas de andamento, as outras escolas não estão tão assim, tantos cursos, mas já tem muitas turmas já estabelecidas, e temos uma Uhum. escola no Rio que está terminando o primeiro curso deles, né? A primeira turma deles. Uhum. Então, na Uhum. realidade, essa imagem, que é muito importante, que é trazer esse autodesenvolvimento num momento onde o mundo, nós percebemos que nunca, acredito eu, a individualidade está sendo tão aviltada, né? A nossa Isso. individualidade está tão agredida e cada vez mais nós precisamos desse conhecimento, né? Sim. Para que cada um possa Você- cumprir o seu caminho. Sim, você estava falando e já emendando numa segunda pergunta para você, que um dos grandes propósitos do aconselhamento biográfico é apoiar o indivíduo a olhar para si, e para olhar para si, vai olhar para a sua história de vida, né? Então, esse você estava falando do caminho de autodesenvolvimento. Uhum. Então, esse diferencial de olhar para si através da sua história de vida. Então, fala um pouquinho dessa, você já deu, mas aprofunda um pouco mais essa importância. E também a gente sabe que caminhos de autodesenvolvimento existem inúmeros, né? São vários os caminhos para um autodesenvolvimento. Qual é esse diferencial do aconselhamento biográfico para esse caminho de autodesenvolvimento? Então, isso é interessante a sua pergunta, né? Porque a própria antropologia em si, né? Que é a própria palavra antroposofia, seria a sabedoria do homem, né? A sofia do homem, não a antropologia, mas a antropologia. E ela tem uma característica que ela é bem para o homem da época atual. Nós chamamos a antropologia de época de alma da consciência. E a alma da consciência, nós poderíamos aqui falar muitas coisas sobre a alma da consciência, mas essencialmente a alma da consciência significa você entrar em contato com a sua. E a partir do momento em que eu entro em contato com a minha essência, eu também me abro para a essência do outro. Isso é interessante porque o aconselhamento biográfico, a nossa biografia, né, a própria palavra traz, né, a biografia da vida, ela é única. Nós não temos Uhum. iguais. Mas nós não estamos sós. Nós estamos com outras pessoas. E esse aspecto, né, de estarmos com outras pessoas, de nos conhecermos, tem um aspecto que é o grande desafio também da alma da consciência, que é o ser humano, a partir da sua essência,
abrir-se para a essência do outro. Né? Então, é um caminho de fraternidade. Né? Uma Uhum. fraternidade que tem nos tempos atuais, né? Com tudo que é possível. E eu preciso, naturalmente, para isso, para que eu encontre a minha essência, eu preciso me conhecer. Eu preciso Uhum. compreender os fatos da minha biografia. Então, a biografia humana, ela não é uma sucessão de fatos aleatórios, mas todos têm um sentido. E é até interessante que o título do nosso encontro é qual é a importância Isso. do elemento biográfico. E a palavra qual é a importância, ela tem esse caráter que é aquilo que é significativo. O Uhum. que é significativo? Né? O que é significativo? Só um instante. Então, você vai falar um pouquinho mais alto, porque Tá bom, estão aqui trazendo que o áudio está tá meio bom. baixo. Deixa eu ver se eu Isso. consigo levantar um pouco aqui meu microfone para ver se fica melhor. Ver se melhora para você tá baixo. Melhor. Sim, não, já Melhor, melhorou. melhorou, Uhum. tá ótimo. Ainda bem que a pessoa falou aqui. Obrigado É, pela, né? e, Então, nós estamos falando do significado, né? De tudo aquilo que é importante, ele é importante porque ele tem um significado. E significado no sentido de encontrarmos qual o sentido de todos os fatos que nós temos na nossa biografia. E a nossa biografia, ela transcorre em passado, presente e futuro. Né? Neste momento que nós estamos aqui, vamos pensar só nós dois que nos assentamos para pensar sobre este momento. Nós temos um passado aqui juntos, né? sim. Preparar, pensar o que nós vamos falar. Estamos agora atuando e temos a expectativa do que virá para o futuro, no sentido Uhum. do que essa nossa conversa pode incentivar, acordar nas pessoas, né? Perguntas sobre o trabalho consigo mesmo. Então, Uhum. quando nós trabalhamos com a biografia humana, nós trabalhamos olhando o passado, no sentido de não ficarmos presos no passado, procurando apenas causas. Lógico que elas existem, mas o passado Uhum. está consumado, eu não mexo no passado. O que eu vou mexer é no significado que eu dou para esse passado. Uhum. Então, situações que foram desagradáveis no passado, eu não vou apagar. Mas quando eu olho um ponto de vista de busca de finalidade, de significado, eu posso perceber que aquele fato que foi desagradável, no fundo, foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei. Para transformar esse sofrimento, esse desafio, numa habilidade, né, numa qualidade que eu posso desenvolver. Ao mesmo tempo, também eu posso olhar para o passado e encontrar situações que foram, naquele momento, bastante prazerosas, mas que ao longo da biografia eu falo, puxa vida, mas aquilo me tirou do meu caminho, aquilo me atrapalhou de alguma forma. Então, significar, dar um significado diferente para o passado, é uma coisa muito importante no processo biográfico. Olhar o passado, mas não como sendo aquilo que é definido absolutamente, embora ele já esteja escrito no passado, mas como que eu transformo a partir de mim, e isso é feito no presente. Né? A palavra em português é interessante, é um presente, momento presente, em que eu posso olhar para fora, perceber como eu cheguei até aqui, que questões que aí surgem. Uhum. E isso me faz olhar para o futuro, que é a qualidade humana mais importante, né? Poder futuro e perguntando assim, tudo bem, eu cheguei até aqui com essas questões, e agora, como que eu quero ir para frente? Eu quero mudar? Eu preciso mudar? E se eu quero mudar, eu preciso perceber aonde eu quero chegar. E aí eu vou estabelecer metas. Então, esse trabalho de aconselhamento biográfico, ele, embora ele passe pelos três tempos, nós podemos dizer que realmente o olhar para o futuro, estabelecer conscientemente metas, escolhas conscientes, esse é o ponto, que é o ponto, digamos assim, que é o ponto máximo do nosso trabalho. Uhum. Então, existem, você mesmo citou, e com certeza toda a humanidade é grata por todos os caminhos que existem, né, de autodesenvolvimento, que tem várias formas, várias épocas, vários locais do planeta, mas o que vem com essa questão da filosofia
é sempre a percepção de que toda a mudança tem a ver a partir do indivíduo. Isso é que é o Isso mais, é, não de fora, né? Eu não vou esperar que sim. alguém, embora humanamente nós nos acolhemos, isso é dentro daquele aspecto da fraternidade, mas eu tenho sempre que ter essa percepção de que a responsabilidade das mudanças está no próprio indivíduo. Isso é um grande diferencial, porque como psicóloga, né, então a gente recebe muitas pessoas que vêm com uma queixa, e uma queixa sempre olhando para esse passado e dizendo que, olha, a minha vida está assim, foi por conta disso, e eu não posso fazer mais nada, né, do que foi. E assim, sim, do que passou, desse passado, você não pode fazer absolutamente nada, não pode mudar uma vírgula, né? Mas você trouxe palavras-chave, que é compreender esse passado, dar significado a esse passado e poder olhar para frente, porque senão você fica paralisada paralisa o teu presente, né, diante de algo que aconteceu. E às vezes você diz, eu sou assim porque a minha mãe era controladora, o meu pai era isso, porque isso me aconteceu, porque essa situação foi e a minha vida ficou assim. Então, quando você tem essa compreensão, né, e olha não só aquilo que foi negativo, porque aí a gente começa a olhar, nossa, teve coisas boas também nessa situação que foi tão negativa, né? Eu ganhei estas forças, né? Ou estas, o que lapidou em mim como indivíduo, né? Nesse Sim. processo. E não ficar só nessa. Aí sim, quando você dizer um processo de consciência, né, só o indivíduo que pode fazer isso, eu não posso mais terceirizar tudo que está acontecendo comigo e dizendo é por culpa do outro, é por culpa do chefe, do ex-marido, do pai, da mãe, seja de que for. Eu tenho que olhar para mim e digo, como indivíduo, o que eu posso fazer, né? Esse é um grande... Esse é o grande diferencial mesmo, e você repetiu uma palavra que é muito interessante, que é compreensão. Né? Uhum. Normalmente, do jeito como normalmente as pessoas olham as questões, elas sempre buscam uma ajuda, o que é perfeitamente humano, e muitas esperam uma explicação. Uhum. E a explicação é sempre uma coisa que vem de fora para dentro. Né? Então, eu vou falar, Márcio, eu estou passando por isso, você me explica o que está acontecendo? Aí você cria uma percepção, me explica, pode ser que funcione, mas não funciona para todo mundo. E a compreensão, diferente da explicação, a compreensão é algo que vem de dentro para fora. Né? A própria pessoa tem que compreender. E ajuda muito nesse sentido a pergunta correta. Porque normalmente as pessoas perguntam por que isso acontece comigo. E quando eu faço a pergunta por quê, normalmente eu estou colocando a responsabilidade fora. Mas quando Uhum. eu faço a pergunta para que isso acontece comigo, isso está vinculado à minha pessoa. Né? Eu me torno o centro da questão. Então, nós vivemos muitas questões hoje em dia. Né? Eu vou aproveitar só para falar do que está acontecendo hoje, é que normalmente tudo que está acontecendo no Brasil, nós vamos olhar muito para fora, né? Porque nós temos uma série de eventos que vão nos afetar. Mas o mais importante é perguntar, mas como que eu ajo eticamente nesta situação? Como que a Uhum. partir de mim eu encaro e contribuo para a resolução dos problemas? A pessoa pode até falar, mas eu não tenho poder para isso. Mas internamente eu tenho que olhar para mim, como que eu lido com essas questões. Eu peguei só essa questão, né, agora, Sim, estou sim. sendo fora, mas a nossa vida também é nesse esquema, né? Porque eu posso ficar falando, nossa, teve uma doença na família, teve uma questão, teve uma perda. Eu estou sempre olhando o que está lá fora, porque é uma realidade que existe, mas no caminho de autodesenvolvimento eu estou olhando nisto tudo, mas
sempre focando qual é a minha participação, qual é a minha contribuição. Né? Então, esse é um aspecto que é um diferencial, que o nosso foco realmente é com você. Legal. Muito bom. Eu acho que conta pra gente aí, quem está nos assistindo, se ressoou em vocês essa fala. Para mim, ressoou, né? Essa fala, né? A Fábia está colocando aqui aceitação, né? Provavelmente ligada a essa aceitação da sua própria história, né? Mas é Sim. interessante, aproveitando, eu não sei bem o que a Fábia quis com esse aspecto, aceitação sim, mas é interessante, Fábia, que é uma aceitação que é ativa, né? Uhum. Ela não é uma aceitação do tipo resignada, eu acredito que a Fábia não quis dizer isso também, mas eu estou só reforçando essa ideia, porque esse é um outro aspecto importante, que é uma outra característica da época, da nossa época. O ser Uhum. humano precisa fazer, né? Nem que seja uma pequena ação. Ou seja, se eu percebo uma coisa, que acho que a Fábia até escreveu a Isso, passividade, não passividade, isso. então, isso realmente outra questão. Assim, nós precisamos assumir, né? Até eu vi aqui a palavra responsabilidade, Isso, e até faz lembrar exatamente o livro básico que nós usamos, que é o livro da luz, sim, cujo título é Tomar a Vida nas tomar a Próprias vida. Mãos. Então, esse Isso. tomar a vida nas próprias mãos é esse sentido assim, de que eu vou olhar o que existe, aceitar no sentido que a partir do momento que eu compreendo, mesmo que seja doloroso, eu estou colocando esse fato dentro do tempo da minha biografia. Então eu aceito o que está acontecendo, mas nesse sentido, como que eu toco isso, como que eu Uhum. realmente, a partir da minha instância, eu consigo movimentar algo, eu consigo Uhum. pôr um movimento. Né? Uma das piores coisas que existe em termos de desenvolvimento é a paralisia. Sim. Seja E ela por falta de conhecimento e eu fico tomado e paralisado perante a situação, mas na realidade a experiência nos mostra que nada vem para nós que não seja dentro da nossa capacidade de lutar com isso. isso. Pode ser que no primeiro Ah, momento seja muito difícil, mas eu tenho essa sim. possibilidade de pôr em movimento, estar a caminho. E eu Isso só consigo fazer isso nessa quando você é bem importante o aceitar não é a não é a passividade, né? Tem uma palavra que o João Garriga usa, né? Ele fala assentir, que assentir é dizer sim a tudo que foi. Então, sim, é esse se reconciliar com o que foi, não brigar com o que foi, que é a história da compreensão e do significado, né? Não é brigar, porque se eu brigo, eu continuo preso ao passado. Se eu não aceito, eu continuo preso naquela situação. Mas se eu digo sim ao que foi, mesmo as dores, né, mesmo o que de pior possa ter acontecido, eu não mudo. Então, como é que eu me reconcilio para poder ter presente e futuro, né, sim. nesse sentido? É. Muito bem, É vamos. interessante que você falou isso, né? Você tem um outro grande processo de desenvolvimento, né? Que é a constelação familiar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o João recentemente, que é da ilha, que é muito interessante. E realmente é esse aspecto, né? É o dizer sim, no sentido assim, isso faz parte da minha vida. Sim, Isso não diz, embora outras pessoas possam estar envolvidas, mas isso faz parte da minha história. E isso é assumir essa história. Bem, bem importante. E para isso a gente tem que estar acordado, tem que estar consciente. Né? E esse é o caminho de a palavra própria indica, né? Autodesenvolvimento, quer dizer, parte uhum. mim. Né? Nós muitas vezes usamos as palavras sem pensar bem o que nós estamos falando. Né? Todo mundo fala autodesenvolvimento, mas isso é um aspecto muito importante. Né? Essa consciência
de que sempre sou eu o responsável por aquilo que eu faço. Né? Por aquilo que, mesmo que tenha ação, tenha vindo de fora, toda ação precisa de uma reação, como que eu reajo? Sim, sim, sim. Muito bem. Você tem, falando isso, me lembra do processo do aconselhamento biográfico, né? Que tem algumas pessoas, como já trouxeram, que não conhecem. Então, normalmente o processo é realizado através das leis de desenvolvimento, ou seja, se faz uma retrospectiva desse passado, né? Desta vida. Então, de acordo com a idade que você está, e 28 para cima que você consegue fazer isso. Então, olhando retrospectivamente esse passado, e normalmente se olha através de algumas leis de desenvolvimento, que a gente chama de setênios, que são períodos de 7 em 7 anos, em que é como se a vida dissesse assim, olha, você veio de 0 a 7 anos e agora você já está amadurecido para a nova fase. E com isso vem algum desafio de desenvolvimento. Né? Então, os primeiros 7 anos a gente pode falar dos desafios de desenvolvimento como desse processo de educação, do que a gente recebe. Mas depois desses 21 anos, né, até os 42 anos, ou seja, 3 setênios, vem um processo de autoeducação. E aí já começa o que a gente está falando aqui, dessa se responsabilizar, né, por si. Que é a partir dos 21, então, tudo que eu recebi da minha educação já está pronto. E agora, o que eu faço com isso? E a vida vai trazer, nos 3 períodos, esses desafios de desenvolvimento, né? Como uma autoeducação. Agora, a educação não vem mais dos pais, vem da vida. Né? E aí eu vou lapidar em mim aquilo que eu preciso para ser um ser humano mais consciente, mais inteiro, né, nesse sentido. E aí, dos 42, esse autodesenvolvimento, né, como é que eu já como um ser humano, de forma consciente, atuo ainda num nível acima. Então, a gente conhece esse processo dos setênios, mas a escola, particularmente a ELEB, né, ela tem como um outro caminho, ou seja, linhas de desenvolvimento, que eu acho que poucas pessoas conhecem esse processo, né, de olhar para a biografia através das linhas de desenvolvimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, só que deixa eu só falar o que as pessoas têm aqui, como assumir o que houve, se responsabilizar pelo que virá, resignar para ressignificar. E aí, a Juliana sempre ressoando com as falas do Ronaldo, o livro que foi, provavelmente, eu tomar a vida, né, com as próprias mãos, foi que fez encantar com a biografia. Paralisia por falta de conexão consigo mesmo. Tenho visto tanto, sim, a gente vê bastante. Então, só para trazer, Então, e agora fala um pouquinho. o próprio livro da Ruth, Tomar a Vida nas Próprias Mãos, ela realmente faz toda a evolução da biografia pelos setênios, porque isso é um conhecimento. Sim. Né? O que na escola nós desenvolvemos esse método, principalmente dentro da formação, embora quando eu particularmente faço biográfico, aconselhamento biográfico individual, eu também uso. Porque, opa, voltou a luz. Fez a luz aqui, Opa, mas eu não vou agora apagar está nada, mais porque de claro repente, você. de repente apaga de novo aqui, né? Sim. Então, na realidade, é assim, a nossa vida ela transcorre em alguns anos, independente dos setênios, e através dos setênios. Né? Então, nós temos o âmbito dos relacionamentos, né? Nós temos o âmbito da saúde, nós temos o âmbito do aprendizado e da ação no mundo, quer dizer, como que a pessoa aprende, que nós aprendemos primeiro na família, né? Depois na escola, e isso eu vou transformar para atuar no mundo. E depois a linha do autodesenvolvimento e da
da liberdade. Sim. Então, aqui é interessante observar essas linhas, porque no tempo da biografia, a linha da saúde, ela já começa já na gestação, né? Porque existem muitas Sim. situações em que a mãe tem alguma questão, ou a própria criança tem distúrbios genéticos, ou alguma coisa, um erro inato de metabolismo, alguma coisa que vai interferir na sua vida. Os relacionamentos começam bem antes, né? Porque os pais têm que se conhecer para estarem juntos, né? Às vezes até de uma forma inconsciente, mas é isso que acontece, e aí vai gerar essa criança e os relacionamentos vão permear todas. Eu começo a aprender no momento do nascimento, e começo a aprender primeiro com a família, depois com a escola, depois com os grupos de amigos, mas autodesenvolvimento e liberdade são linhas que pressupõem que o meu eu esteja bem presente, isso se dá em torno dos 21 anos. Lógico que uma pessoa que é um arreio de família, ou que sobrevive numa questão de guerra, perda dos pais, tendo que assumir precocemente uma ação, né, para sobreviver e também ajudar a família, esse autodesenvolvimento e essa liberdade são puxados um pouco antes. Mas, arquetipicamente, essas linhas elas começam nessa etapa. Evidentemente, como você falou, eu posso olhar nas linhas e identificar os segmentos. Mas na formação biográfica, que aí tem um aspecto interessante, por que nós formamos, né, um aconselhador? O aconselhador é aquele indivíduo que vai atuar ajudando o processo de desenvolvimento de outras pessoas. Esse é o sentido, o objetivo do curso de formação biográfica. Mas para que eu possa ajudar o outro, eu preciso primeiro passar pela experiência. Então, nós fazemos 4 anos de formação, evidentemente não são 4 anos direto, né? Nós fazemos 4 módulos por ano, com intervalo de 3 meses, onde o indivíduo participa num processo de mergulho, né? Nós mergulhamos ou fazemos um processo de internato, digamos assim, né? A pessoa entra e fica no local para poder aprofundar, começa no sábado e vai até a quinta, e depois desses 3 meses, entre um módulo e outro, aí existem exercícios, existem orientações, existe principalmente esse tempo de consolidar internamente aquilo que foi aprendido. Mas, basicamente, nós vamos estar olhando sempre nessa questão, né? Vamos estar sempre olhando por esse ponto, né, que é esse aspecto de que eu preciso olhar para mim, e eu vou olhar isso objetivamente através dessa, de tudo aquilo que vai ao longo da minha biografia, que eu vou complementando com vários cursos, com várias etapas da formação, preenchendo essas linhas, preenchendo a linha do relacionamento, preenchendo a linha do aprendizado. E em todas elas, o que nós percebemos numa primeira etapa da formação é como eu constituo o meu patrimônio pessoal, né? Como que eu constituo um mosaico interno. E mesmo que eu tenha características próximas de outras pessoas, mesmo que eu tenha recebido o mesmo tipo de educação, eu tenho um mosaico interno, eu tenho um patrimônio interno, que é o que se coloca perante o que o mundo traz para mim. Então, todas essas linhas, elas ocorrem sempre na relação entre o meu mundo interno e o mundo externo. O mundo externo me aporta muitas coisas. Agora, como eu vou reagir a elas, isso tem a ver com o meu patrimônio interno. E esse patrimônio interno está sempre em desenvolvimento. Então, compreender esse patrimônio interno me permite que hoje, estou aqui com 66 anos, quando eu olho para trás e vejo como eu era de 20, eu sou a mesma pessoa, né? Aí tem essa mudança que o patrimônio interno ele foi sendo consolidado, foi sendo solidificado, e aí eu posso olhar para trás e falar, hoje eu não faria o que eu fiz no passado, naquele contexto. Isso é outra coisa muito importante também no aprendizado da biografia. Nós temos que olhar no contexto. Então, hoje eu não faria o que eu fiz no passado, mas hoje o meu contexto é outro. Naquela época era outro.
Então, o processo da formação é que o indivíduo que quer se tornar um auxiliador do processo de autodesenvolvimento, que nós já falamos que hoje em dia talvez seja a maior arma que nós possamos construir, né? Pessoas que se compreendem são aquelas que vão realmente poder ajudar fraternalmente no mundo, né? Porque quem se compreende está aberto sempre ao processo de aprendizado e vai estar sempre mais aberto para receber e compreender os diversos patrimônios pessoais que existem, né? Nós dois temos patrimônios diferentes, né? Patrimônios diferentes. Embora estejamos na antropologia, sejamos aconselhadores biográficos, mas você tem uma história de vida, ele tem uma história. Cada um tem seu processo de desenvolvimento, né? Então, sempre dentro do tempo, mesmo com os setênios e olhando as linhas, nós temos sempre um processo de aprendizado. E na escola nós fazemos uma primeira etapa, esses 4 anos, divididos numa primeira etapa, onde a primeira etapa é realmente me compreender. Na segunda etapa eu vou ampliando esse conhecimento, no sentido de também poder acessar e compreender por quê, ou para quê, né, melhor, eu me constituí. E a terceira e última etapa da formação é a etapa realmente profissionalizante, que é quando eu já tendo passado por todos esses processos de autocompreensão, eu agora vou adquirindo recursos para que eu possa realmente ajudar o outro a fazer este caminho. Daí, Legal. então, a importância da formação, né? Aquelas pessoas que sentem que é significativo eu poder ajudar, mas não de uma forma aleatória, mas de um processo profundo, de um caminho percorrido para isso. Você falou algo interessante, que assim, lá, voltando à tua fala inicial, quando você começou a trazer o que a Gudrun, né, trouxe ao fazer a formação, e você disse assim, um impulso de complementação profissional, né? Então, e aí eu queria voltar para isso, porque também é uma grande importância nesse sentido, porque muitas pessoas que vão fazer a formação já têm uma profissão, né? Já está, muitas vezes, está numa profissão e quer fazer uma transição, né, de profissional, ou está na profissão e quer fazer essa complementação, ou seja, que eu trouxe no início, que quando eu fiz a formação, então hoje eu tenho 32 anos de formada, mas há 10 anos atrás eu tinha 22 anos, e a formação para mim foi o grande diferencial, que abriu o meu olhar para o ser humano de uma forma que vários outros cursos não fizeram, ou eu juntei nessa bagagem e a partir desse novo olhar. Então, muitas pessoas que fazem a formação têm esse impulso, né? Alguns de complementação profissional, ou seja, dá na sua prática atual um novo olhar, um olhar mais ampliado para o ser humano, e outras pessoas, elas estão nessa transição, né? Então, já chegaram a um patamar, né, da carreira ou mais, e que querem fazer uma mudança. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância, né? É interessante o que você fala. Isso tudo surge uma pergunta, né? O Sim. trabalho do aconselhador biográfico também é um trabalho, não de como nós não estamos trabalhando com essa educação, nós trabalhamos com a educação, o aconselhador biográfico vai aprendendo com o tempo a fazer perguntas que vão estimular a resposta naquele que o procura. A pergunta esse é o sentido que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, né? É aquela pergunta que tem um caráter sanador. Sim. Ou podemos até dizer anti-sanador, né? Que cura é uma palavra forte, mas assim é incentivador, né? A pergunta é esse caminho. E quem vem para a formação biográfica, ela vem com essa pergunta. É uma pergunta própria de se colocar no caminho, mas essa pergunta também de ajudar outras pessoas. Então, algumas pessoas chegam na formação, como você falou,
Primeiramente, assim, eu vou fazer esses 4 anos para mim, porque são 4 anos muito intensos de mergulho em você. E algumas pessoas que têm essa intenção, ao longo da formação, vão percebendo que elas também têm a capacidade de atuar. E aí muitas acabam transformando, né, fazendo uma transição de carreira, ou, se a sua carreira está bem consolidada, você pode reencontrar novos valores na sua carreira e complementando a ponto de poder ajudar, né, outras pessoas realmente. Então, nós temos pessoas que fazem formação, embora o nosso objetivo é formar aconselhadores biográficos, temos aquelas pessoas que falam, não, eu estou fazendo para mim, né? E que, naturalmente, ela vai ajudar as pessoas, né? É impossível alguém que cuide a si mesmo não interferir positivamente no ambiente. Mas a grande maioria, sim, busca uma transformação na sua área, né? Na sua profissão, para poder ajudar outras pessoas. E eu estou vendo uma pergunta que apareceu aqui, se a formação é apenas para profissionais de saúde, né? Na realidade, é assim, quando uma pessoa ela faz um caminho de autodesenvolvimento, ela está apta, se ela cumpriu todas as exigências de uma escola, ela está apta a ajudar outras pessoas. Mas na formação existe muito claramente o seguinte, nós temos dois aspectos de atendimento. Nós temos um aspecto de ajuda no sentido mais higiênico de outras pessoas, então eu vou ajudar qualquer pessoa a olhar para si, mas existe um âmbito que é terapêutico, que são aquelas pessoas que têm desafios de saúde, tanto do ponto de vista físico ou do ponto de vista emocional. Então, respondendo a pergunta, eu não tenho o nome da pessoa, eu peço desculpa, mas É a Cláudia. Cláudia. A Cláudia. Então, Cláudia, se o profissional tem uma formação terapêutica anterior, ele está apto a atuar em situações em que exijam um conhecimento terapêutico também mais ampliado, né? Isso é muito importante na formação, porque todo o caminho feito para o próprio estudante, né, perceber-se, porque se você não tem essa expertise, você não está ajudando o seu cliente e não vai se ajudar também, né? Então, em princípio, qualquer pessoa que trabalha com nível de desenvolvimento, com busca de desenvolvimento, está apto a atuar. Acho que travou um pouco a sua internet, Ronaldo. Então, deixa eu já trazer. Então, qualquer pessoa que tem esse caminho na área de saúde, o terapêutico, está apto a ajudar. Mas a formação, ela também, essa complementação profissional, você pode fazer que você tenha qualquer outra área. Porque quando a gente faz um caminho, né, de autoconhecimento, ela vai nos dar esse chão e esse olhar para a gente atuar em qualquer área. Então, na formação, já teve pessoas que eram da área de engenheiros, que eram arquitetos, que tiveram diversas outras profissões e que, ao fazer isso, eles encontraram um outro caminho, né, de expressão profissional. Então, ele está aberto para qualquer área, sendo que, como o Ronaldo está falando, se você é da área de saúde, sim, você está apto a trabalhar terapeuticamente com as pessoas. Eu espero que tenha ficado claro, Cláudia, para você. Como a profissão de aconselhamento biográfico é recebido pelas pessoas, não é uma profissão conhecida. Na Europa, ela já é reconhecida como uma profissão. No Brasil, ela está em processo de reconhecimento. Já tem um processo do CBO, que é de reconhecimento profissional, já existe um processo do aconselhamento biográfico ser reconhecido como profissão. Mas a gente sabe que isso leva um tempo, né, para acontecer,
todo esse processo para ser reconhecido, e aí precisa que mais e mais pessoas estejam formadas, que estejam atuando na área, e assim que vai se constituindo. Não sei se tem mais perguntas que a gente pode estar respondendo. Sim, Ronaldo e outras pessoas enviar. Ah, tá aqui, Ronaldo tá. Aceitar. Vamos ver. Catalina, lembre-se dos que vendem. Sim, Catalina, também tem os que vendem. A Cíntia está chegando. O Ronaldo, eu acho que está com a internet muito ruim. Ronaldo. Enquanto ele não chega, enquanto ele não retorna, para a gente encerrar essa live, vão colocando aqui o que mais vocês querem saber, ou que outros temas que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente trouxesse para vocês. Vão colocando aqui enquanto a gente vê se o Ronaldo chega. Aceitar, estou aceitando, Ronaldo, você, mas não está entrando. Estou colocando aceitar, entrar ao vivo com você, mas não entra. Que mais? Eu estou vendo, não consegui voltar. Então, acho que a gente já está, já vai dar 8 horas, eu acho que a gente pode ir encerrando. Uma questão que eu gostaria de estar trazendo para vocês é que o primeiro passo para entrar dentro da formação biográfica é fazer uma retrospectiva biográfica. Esse é o primeiro passo. Essa retrospectiva acontece de forma presencial e de forma online. Agora, em dezembro, do dia 8 ao dia 11, vai acontecer a retrospectiva online. Então, quem tiver interesse, mesmo que não seja para fazer a formação biográfica, mas queira fazer esse processo de autoconhecimento, que queira enveredar por isso, ou conhecer a sua própria história, entre em contato com a ELEB, seja pelo direct aqui, manda mensagem, que aí a gente te fala como é esse processo, te manda mais informações sobre isso, e aí para você pode participar de onde você estiver, de qualquer lugar do Brasil, porque ela vai ser online. Então, muito obrigada pelo visto, ele não vai conseguir realmente voltar, e aí a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a todos a participação das pessoas. Essa live vai ficar gravada e também vai ficar gravada no canal do YouTube da ELEB. Para quem chegou depois, nós estamos também colocando lá no canal do YouTube dois encontros que nós tivemos de um grupo de estudos, de um livro do Rudolf Steiner que chama O Amor e Seu Significado no Mundo, e este livro a gente está gravando, a leitura desse livro está sendo gravada e disponibilizada lá. Quem quiser participar dos diversos grupos de estudos que acontecem na escola, de vários livros da antroposofia, pode entrar em contato também com a escola. Então, mais uma vez, muito obrigados a todos pela participação. Boa noite.